Olá, esse é um vídeo sobre análise da situação atual da Síria e como todos nós estamos acompanhando, hoje foi noticiado que o presidente Bashar al-Assad fugiu da Síria, renunciando e partindo para a Rússia. E este é um dos conflitos mais intricados e multifacetados do século XXI, constituindo um problemático exemplo das relações internacionais contemporâneas. Ele está enraizado não apenas nas disputas atuais, mas em séculos de dinâmicas históricas e estruturais que moldaram todo o Oriente Médio. Esse conflito em particular, da Síria, transcende as fronteiras nacionais e reflete tensões globais muito mais amplas. A Síria, para nós relembrarmos, estrategicamente está situada entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia e mantém uma significância geopolítica histórica como um ponto de confluência e de encontro entre civilizações antigas e rotas comerciais milenares. Essa nossa análise aqui propõe uma investigação da crise síria, olhando as múltiplas dimensões através de uma perspectiva, ao mesmo tempo que histórica e contemporânea, concentrando e considerando as intrincadas relações entre fatores domésticos, nacionais e internacionais geopolíticos mais amplos que continuam a moldar a trajetória. Então, partindo, conflito interno, história, sectarismo e fragmentação. As raízes históricas e coloniais. O tecido social sírio foi profundamente marcado pelo período do mandato francês, que durou de 1920 a 1946. Esse período de 26 anos elevou uma minoria alauíta a posições de poder administrativo em detrimento de uma maioria sunita e outras minorias étnicas, como os próprios curdos, estabelecendo um precedente de desequilíbrio demográfico-político que persiste até hoje. Um adendo é que uma situação muito similar ocorre ainda hoje no Líbano, por exemplo. Essa política colonial, então, ela cria, se apropria e cristaliza tensões sectárias que viriam a definir e redefinir essa política síria moderna e contemporânea. A evolução do conflito contemporâneo. A atual guerra civil síria se iniciou em 2011, com uma culminação dramática dessas tensões étnicas, religiosas e contradições históricas e territoriais. Começou com manifestações supostamente pacíficas, inspiradas nas reivindicações de democracia da Primavera Árabe, mas logo se transformou num conflito multifacetado, expondo as profundas fraturas na sociedade síria. A resposta do regime de Bashar al-Assad, hoje, agora até onde sabemos, refugiado na Rússia, a resposta dele à dissidência popular catalisou uma série de eventos que levaram a uma fragmentação territorial ainda maior, com acusações mútuas de crimes de guerra. Ele passou a ter o controle em uma zona governamental, principalmente em Damasco, um corredor costeiro na Síria, mantendo-se no poder até então através de uma complexa rede de apoio internacional, notadamente com a Rússia e o Irã, bem como militares libaneses. Uma segunda região de território curdo no nordeste sírio, representando uma tentativa histórica de autonomia política fundamentada em décadas de rebelião e resistência cultural e política dessa população, com um projeto de autogoverno próprio dessa população curda, desafiando o centralismo de Damasco, mas também as pretensões de domínio regional da própria Turquia, e logo mais a gente volta a falar nisso. Mas essa população curda desafia esses conceitos tradicionais, modernos e europeus de uma soberania política estatal ali no Oriente Médio. Um terceiro ponto que nós temos aí nessa fragmentação são os enclaves rebeldes, né, com uma oposição com grupos de todos os matrizes, mas com uma profunda fragmentação ideológica, fazendo oposição ao governo central do Bashar al-Assad. Lá do outro, nós temos as interferências externas, né? Um grande jogo de potências globais e regionais, uma continuação desse grande jogo geopolítico que lá atrás, né, dominado pela França na partilha do Oriente Médio com o Reino Unido. Agora, essas potências globais e regionais se enfrentam na Síria com interesses estratégicos sobrepostos. A Rússia, por exemplo, mantém uma presença militar e diplomática que é muito além do apoio ao regime de Assad, mas é também uma tentativa de reasserção do poder global russo,
um poder militar, estratégico e manutenção de uma base naval deles no Mediterrâneo, a única, em uma localidade chamada Tartus. O outro ponto, por razões religiosas e ideológicas, é o envolvimento iraniano, que reflete uma estratégia regional mais ampla de influência, fundamentada em algumas alianças históricas e na busca de um contrapeso iraniano à influência da Arábia Saudita na região. Ainda nós temos nessa confluência a política turca em relação à Síria, que é moldada por preocupações de segurança doméstica, particularmente em relação à questão curda, que é também presente na Turquia, e por ambições que chamaríamos de neo-otomanas, de um protagonismo e uma hegemonia regional em contraponto com o Irã e a Arábia Saudita. Então esses três gigantes se enfrentam na própria Síria. Há ainda, embora mais recente, a presença estadunidense e que reflete objetivos múltiplos da influência russa e iraniana, né? Com um alegado combate ao terrorismo global e a manutenção de uma hegemonia na região, além do apoio ao seu aliado estratégico, o Estado de Israel. Mas o que nós temos aqui também, um outro ponto, é a dimensão humanitária, que é uma tragédia em desenvolvimento e agravamento. Com a guerra civil seguindo desde 2011, tem um profundo impacto nas populações civis. É possivelmente uma das maiores catástrofes do século XXI. Os números são devastadores, por exemplo. Nas mais variadas fontes, nós temos mais de 6 milhões de refugiados registrados internacionalmente da Síria, mais de 6 outros milhões de deslocados internos. Desde 2011, pelo menos 500 mil de pessoas assassinadas. É uma tragédia que é agravada pelo colapso da infraestrutura básica em grandes áreas de toda a Síria, com uma crise econômica severa, colocando mais de 90% da população na linha da pobreza, e uma deterioração generalizada dos sistemas públicos de saúde e educação, o que certamente vai afetar gerações e mais gerações. A ideia de uma reconstrução e perspectivas futuras é muito insólita e difícil. A reconstrução da Síria, por exemplo, enfrenta esses obstáculos. O primeiro deles é a pacificação e a conciliação nacional, que parecem distantes. O lado outro, as estimativas do custo de reconstrução são superiores aos 400 bilhões de dólares. E, obviamente, a Síria não dispõe desses recursos. Tem-se ainda um risco de fragmentação territorial persistente, como falávamos anteriormente, e um agravamento desses conflitos étnicos, culturais, religiosos e territoriais. O futuro da Síria, portanto, pode seguir diferentes trajetórias. Nós podemos pensar em um cenário de reconciliação limitada, com uma conciliação parcial entre as novas forças que assumem o poder a partir de hoje, com a manutenção de um status quo com algumas alianças parciais entre essas facções. Outra possibilidade é um cenário de fragmentação continuada, com a perpetuação da divisão étnica, religiosa e territorial atual, com zonas de influência distintas, ainda a saber qual vai ser o papel da Turquia, do Irã e mesmo de Israel nesse jogo político. Tem-se à vista um processo lento de reconstrução e reforma política, ainda com a finalidade de inclusão e proteção de minorias, dependente, claro, dessas mudanças nas dinâmicas regionais e globais, como falávamos. A crise síria representa um nexo muito complexo de fatores históricos, geopolíticos e sectários, que continuam a moldar o futuro do país e de toda a região no Oriente Médio. Uma resolução sustentável do conflito precisa passar por um acordo entre as partes beligerantes, notadamente de forma de composição pacífica, com renúncia das milícias e das vias armadas, com respeito ao direito internacional humanitário e abertura às alianças de órgãos multilaterais com maior predisposição à conciliação. Mas, também, é preciso uma transformação fundamental nas dinâmicas regionais e globais que têm alimentado o conflito. A comunidade internacional enfrenta esse desafio, bem como a tormenta de prestar assistência humanitária nesse contexto de crise aprofundada e de complexidades políticas que têm impedido uma resolução efetiva. O futuro da Síria certamente permanecerá incerto e a resolução terá impactos na estabilidade regional e na ordem internacional.